Em conversar Meus sobre. queridos, a gente vai ter que começar novamente. Desculpa, deu um problema aqui na transmissão. Tá Tá? bom. Já estamos online, Paula. Por favor, já estamos online. Pode falar oi para as pessoas de novo. Falar tudo de novo. Então vamos lá, gente. Nós vamos começar de novo, porque deu um problema na transmissão, né? Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou Paula, moro em Belo Horizonte, sou assistente social. Faço parte da Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos, que é um grupo de voluntários que vem discutindo a importância de fortalecer os conselhos de direitos da pessoa idosa, né? Para a gente poder implementar as políticas públicas. A gente tem uma página no Facebook onde a gente coloca lá o nosso trabalho, né? Então, quem se interessar, vai lá, conheça o trabalho, se quiser se integrar, é só fazer um contato com a gente, tá bom? E aí, numa dessas conversas nossas, a gente pensou em conversar um pouco com você sobre a questão das eleições municipais, né? O tanto que é importante a gente falar desse tema agora, em relação aos nossos vereadores, prefeitos, né? O que essas pessoas podem nos prometer e cumprir, o que eles não podem prometer e prometem a si mesmo, né? E aí, para isso, a gente convidou o professor Faleiros, que ele é um gerontólogo, né? Que é a gerontologia é um estudo do envelhecimento, ele é sociólogo e professor da Universidade de Brasília, além de pesquisador. Então, vamos apreciar bastante o que ele tem a nos dizer. É um prazerão estar com você aqui, né, Falês? E agora passo a palavra para você. Boa tarde, obrigado, Paula, por esse convite. É uma oportunidade que a pandemia abriu de se comunicar e para a gente sair do isolamento e conversar, né, com as pessoas. Então, o que eu vou colocar hoje é uma conversa, não é nada magistral, professoral, mas é uma reflexão da situação política de candidaturas, porque nós vivemos no Brasil uma política muito enviesada, né? O, no sentido de ser uma política voltada para as elites, né? Para os donos do poder, como dizia Raimundo Faoro. E eu morei no interior, Ibiraci, no interior de Minas, conheço bem as disputas do interior, conheço aqui em Goiás Alexânia bastante bem, e Brasília também. A gente não tem eleição em Brasília este ano, porque Brasília é município e estado. Então, as eleições em Brasília acompanham as eleições estaduais e não as municipais. Então, nós temos, né, uma situação peculiar e, para as pessoas idosas, é recomendado o cuidado, né, para votar, evitar aglomeração, higienização, álcool gel, né, comparecer bem cedinho para votar às 7 horas. Bom, isso é importante, a pessoa se cuidarem. Né? Eu tenho 79 anos, né, e tenho que me cuidar também. Eu queria destacar alguns pontos para vereadores e prefeitos, porque a população está preocupada muito com a corrupção, está preocupada com a boa gestão, as boas práticas. Então, uma primeira questão fundamental é olhar o orçamento da cidade. O orçamento é onde se colocam as prioridades. E o orçamento municipal é onde está assignado o que vai fazer, o dinheiro que tem, e, inclusive, o salário dos vereadores. O meu pai foi vereador há muitos e muitos anos em Ibiraci, ele era voluntário. Naquela época, vereador não ganhava nada. Então, é importante, né, os vereadores adequarem o seu salário e os prefeitos, né, à renda da cidade.
Não pode ganhar 10 mil se a renda média da cidade é 2. Então, aí é 5 vezes mais. Então, a primeira coisa é cuidar do orçamento. Né? Lugar de idoso, em primeiro lugar, é no orçamento. Então, se nós não temos orçamento para criança, orçamento para as pessoas idosas, né, as prioridades vão ser estrada. Né? O Washington Luiz dizia que governar é fazer estrada, mas hoje acabou isso. Né? Governar é cuidar do todo, da cidade como um todo, e cuidar do orçamento. Para cuidar do orçamento, uma questão importante é a transparência. Não é? Uma vez eu estava no interior da França e lá na zona rural e estava o cartazinho, né, informando o dia da reunião dos vereadores, qual era o orçamento da cidade. Então, a transparência passa pela informação. Né? Em primeiro lugar, informar a população quanto dinheiro tem a prefeitura, quanto está entrando, quanto está gastando e qual a prioridade do orçamento. Né? Para a população saber se vai abrir estrada, se vai cuidar de creche, se vai cuidar da escola municipal, do transporte público, e olhar para cada rubrica do orçamento, né, com muita transparência. Porque a gente viu no Rio de Janeiro, né, por exemplo, como a questão, né, do orçamento agora na saúde foi fundamental. Estava dizendo que comprava respirador e estava comprando outra coisa. Aqui no Distrito Federal, compraram testes numa loja de brinquedo. Então, parece brinquedo. Né? Então, a população tem direito ao seu dinheiro, porque o dinheiro vem dos impostos. Né? Em segundo lugar, é cuidar das pessoas. Então, o orçamento e as pessoas. As pessoas, elas têm interesses. Então, tem interesse dos comerciantes, tem interesse dos fazendeiros, tem interesse dos trabalhadores, né, da população que mora na periferia. Então, inverter a prioridade. Né? A prioridade para o centro da cidade precisa ser invertida para a periferia. Uma vez eu estava em Campina Grande discutindo na periferia a coleta do lixo. E eles estavam reclamando que o caminhão do lixo não ia lá na periferia. Aí eu falei, gente, vamos analisar se tem caminhão. Sim, a prefeitura tinha caminhão, só que ele tirava o lixo do centro da cidade todos os dias e nunca tirava da periferia. Então, vamos fazer uma proposta para a prefeitura de 3 dias no centro e 3 dias na periferia, né? Com o mesmo recurso. Então, cuidar das pessoas não significa necessariamente gastar mais, mas racionalizar o uso da coleta do lixo, racionalizar a distribuição da água, racionalizar o acesso à energia elétrica. Porque essa questão, né, a gente precisa olhar na ótica da prevenção. Porque hoje as pessoas estão preocupadas, né, com a criminalidade. Então, a criminalidade não é matar mais. Pelo contrário, é matar menos, para poder prevenir, né, a criminalidade. E a iluminação pública ela é fundamental na prevenção da criminalidade. No campus da Universidade de Brasília, havia mulheres estupradas à noite no matagal. Né? Quando nós pressionamos a reitoria para melhorar a iluminação no campus, nos lugares, reduziu a violência contra a mulher, esse tipo de violência. Então, a iluminação pública é fundamental
para poder afastar, né, a ocasião. Né? Diz que a ocasião faz o ladrão, então a iluminação pública é fundamental. E governar na ótica da prevenção. Então, a ótica da prevenção é mais iluminação, mais escolas públicas de qualidade, não é? Acessibilidade para a população. E a acessibilidade para o idoso é fundamental. A Assembleia Geral da ONU, de 1992, em Madrid, colocou a inversão da prioridade. Ao invés de forçar a pessoa idosa a se adaptar à cidade se adaptar à pessoa idosa. Essa é a grande lição da Assembleia da ONU de 1992. A casa também. Né? A casa com mobilidade, sem tapetes de tropeçar, né? Com barras no banheiro. Então, adaptar a casa à pessoa idosa. Então, as faixas de pedestres, os semáforos, porque há mais idosos mortos e internados por quedas do que por outras enfermidades. Então, as quedas são a principal causa de internação das pessoas idosas. E aqui no Distrito Federal, no trânsito, a morte de idosos não é porque eles estão dirigindo, porque, em geral, a pessoa idosa dirige muito bem. É porque são pedestres. O idoso pedestre é aquele que mais morre no trânsito. Então, é importante cuidar dos semáforos, principalmente nos lugares onde os idosos vão, perto dos hospitais. Não é? Há um estudo aqui em Brasília sobre a mobilidade das pessoas idosas. Dos 60 aos 65 anos, elas frequentam muito o comércio e o trabalho. A partir dos 65, começa a lugares mais de lazer. A partir dos 70 anos, são hospitais. Então, é importante olhar o fluxo das pessoas idosas na cidade e melhorar o estacionamento, né, nos hospitais, melhorar o fluxo para o trabalho, né, dos 60 aos 65 anos, e também as áreas de lazer para o idoso, que a pessoa idosa tem direito ao lazer. Né? Então, é necessário organizar a cidade em função das necessidades da população. Para as crianças, a escola é fundamental. Então, ter paradas obrigatórias em frente às escolas, reduzir o trânsito em frente às escolas na época de aula para 30 km por hora, no máximo, não é? Para ser uma zona de alto, né, controle do trânsito. Então, cuidar das pessoas e prevenir, porque a gente tem que olhar o fluxo da população de acordo com a sua idade, com os locais que ela frequenta, né? E evitar, né, os cavalos de pau, evitar as rachadinhas, né? Evitar o trânsito. Em terceiro lugar, violento. Em terceiro lugar, eu queria falar da participação. Então, um governo, né, que realmente quer fazer uma nova política, não é o governo de cima para baixo, é o governo de baixo para cima. Então, fazer reunião com os professores, com as crianças, com os pais das crianças, com as pessoas idosas, para ouvir a demanda dessas pessoas. Não é? E os bairros também, porque muitas vezes se olha muito para o bairro e não se olha para a pessoa naquele bairro. Então, há lugares onde há mais crianças, lugares onde há mais pessoas idosas. Né? E o centro da cidade é um lugar de muito tumulto. Né? Se vocês, né, olham as cidades, né, com comércio de rua, né, aquele comércio precisa ser organizado, fazer faixa de pedestre, né,
evitar o trânsito no horário, né, de maior comércio. Então, olhar, né, a cidade, ouvindo os comerciantes, ouvindo a população e ouvindo por segmento os jovens, né, as crianças, as pessoas idosas, para que elas possam ter uma cidade amiga da pessoa idosa, o condomínio amigo da pessoa idosa. Então, a cidade amiga da pessoa idosa é aquela em que as pessoas se consideram felizes naquela cidade, né? E ter orgulho daquela cidade. Eu tenho orgulho da cidade porque ela me protege. Então, porque a gente tem uma identidade individual, né? Eu sou Faleiros, Vicente tem uma família, mas eu sou cidadão de Brasília. Inclusive, sou cidadão honorário de Brasília. Sim. Eu tenho a honra de ser cidadão honorário. Então, ser um cidadão. Cidadão é aquele que mora na cidade. Vilão era aquele que morava na vila. Então, não se dava atenção ao vilão. Mas hoje, quem mora na vila e quem mora na cidade são cidadãos, no sentido pleno da palavra. Então, o conceito de cidadania... Agora, só um minutinho. Pode falar. Não, aí eu fiquei pensando em tudo isso que você está dizendo até agora, que a gente tem que prestar atenção, então, na questão do orçamento, para isso tem que ter transparência, na questão do cuidar das pessoas, né? E a outra coisa, e da participação. E aí eu fiquei pensando assim, a gente tem que pensar o que eles podem, porque o orçamento, com base no orçamento, é que o prefeito vai executar o que tiver que executar, né? E a Câmara e os vereadores estão lá para fazer essas leis, até para determinar para onde o orçamento vai. Por isso que a participação é importante, porque na participação popular, as pessoas vão dizer para os candidatos, ou para os já instalados vereadores, já eleitos, né, vereadores, prefeitos, onde é que elas querem que coloque o dinheiro. Agora, a gente precisa ter cuidado, e isso me alertou na sua fala, das promessas. Por exemplo, vereador não pode prometer construir hospital, né? Ele pode discutir a questão orçamentária e ver se dá para construir, mas construir ele não pode. Arrumar vaga em hospital para as pessoas, ele não pode. E, às vezes, a gente vê nessa relação, especialmente com o vereador, no interior, né? Que é todo mundo conhece todo mundo, e aí acaba que, eu vou te arrumar um emprego, eu vou te arrumar vaga na creche para você, eu vou construir mais centros de saúde, e, na verdade, vereador não pode fazer isso, né? E eu acho que isso é importante esclarecer, sabe, Faleiros? Porque muitas vezes eles prometem para a gente coisas que eles não dão conta que não está na função deles, que eles não dão conta de executar, né? Não sei o que você pensa sobre isso, assim. Olha, você tem toda a razão, porque a forma privatista de fazer política é fazer para mim, né? Isso. É fazer para meus amigos. Isso. Primeiro os amigos, para os amigos tudo, para os inimigos nada. Não, é fazer para a cidade. Porque em Brasília, né, uma vez que eu estava num bairro aqui, então o que o governador fez para o bairro? Não o que o governador fez para mim. Porque isso que ele tem que prometer é fazer para um bairro, fazer para o coletivo, e não para fulano e beltrano. A gente não governa para fulano, para beltrano, né? A gente governa para a cidade como um todo. Então, o vereador e o prefeito, eles têm que olhar, não é, aquilo que vai propiciar melhores condições para a cidade como um todo. Energia elétrica é boa para todo mundo. Sim. Água, né, é boa para todo mundo. Esgoto, muitas vezes não se faz esgoto, né? Então, por quê? Porque não aparece. O hospital hoje está mudando de foco. Já é consórcio de município. Você tem que ter um posto de saúde, as emergências.
mas fazer um consórcio e não um hospital numa cidade pequena. Então, muitas vezes, eles dependem do recurso do governo federal, né? exato. Nem sempre o recurso da cidade é suficiente para realizar determinadas obras ou destinar determinado orçamento. Então, não adianta eles prometerem, por exemplo, que vão construir um hospital ou equipar um hospital se ele não tem recurso para isso e depende do recurso do governo federal. Por exemplo, o orçamento. Então, a equipe de saúde da família. Vou colocar mais equipe de saúde da família no posto de saúde aí da cidade. O vereador não pode fazer isso, né? Porque ele depende, e a cidade muitas vezes não consegue fazer porque depende de orçamento do governo federal. Então, eu fico pensando que nessas eleições, na hora que a gente escuta as pessoas falarem dos seus planos de governo, o que eles estão prometendo para nós, a gente tem que questionar isso. Tá, mas isso aqui não é sua função. Como é que você está prometendo isso? Né? Então, a gente tem que ter claro qual é a função do vereador. Talvez você possa até nos dizer um pouco isso. Qual é a função do prefeito? Né? O que está na mão de cada um realizar? O poder executivo e o poder legislativo, né? E tem o poder participativo dos conselhos. Então, o poder legislativo dos vereadores é justamente elaborar, né, leis, normas e fiscalizar. Isso. Né? Esse é um papel importantíssimo do vereador. Ele vai fiscalizar. Acho que a conexão do Faleiros caiu. Voltou. Já desconectei. É o poder executivo, ele vai justamente propor o orçamento e, inclusive, os conselhos têm também, né, a faculdade de propor. O conselho está na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que o Conselho de Direitos da Criança e o Conselho de Direitos da Pessoa Idosa, eles podem levar proposta à Câmara de Vereadores. E devem, né, Faleiros? E devem, né? É a forma de participar, né? Exatamente. E pode levar a proposta ao prefeito. Né? Então, e o prefeito precisa ouvir os conselhos, né? Fazer reunião com os conselhos e os vereadores também. Né? Reunir com o Conselho dos Direitos da Criança, Conselho, né, do Meio Ambiente. O meio ambiente está tão maltratado no Brasil, né? O Conselho da Pessoa Idosa, Conselho de Saúde, né, para poder, né, articular essa legislação com os conselhos. E a própria legislação do conselho é uma legislação municipal. Né? O conselho tem que ter uma lei municipal de criação do conselho e de funcionamento e de condições do conselho. E a Constituição é bem clara nisso. Né? A Constituição de 88, qual é o papel da Câmara de Vereadores e qual é o papel do prefeito. Então, governar para o povo, né? Com o povo. Né? Exatamente. É diferente de governar para os amigos, né? Porque arranjar emprego não é função do prefeito para próximos. O prefeito é uma função pública. Isso que é importante. Né? Ele está ali transitório, ele é um funcionário público. Exatamente. O presidente da República é o funcionário público número 1. Então, ele tem que cumprir todas as normas de funcionário público. Por isso que é importante não fazer do cargo público uma carreira pessoal. Né? Tem muitos países do mundo onde ser prefeito, ser vereador, ser deputado é uma função transitória. Né? Ganha só para participar daquela sessão, não tem salário fixo, não é uma carreira. Aqui no Brasil, nós olhamos muito a política como uma carreira, inclusive com herança familiar. Né? As heranças familiares do nome do pai, o nome do avô,
Então, a carreira política, ela é uma função pública. E é uma função pública com dinheiro público para fazer o trabalho para e com o público. Né? E que abrange... Então, tem que trabalhar para os meus alunos. E abrange também a maior parte que abrange o maior número de pessoas, né? É o que você falou no início. Não olhar só para o próprio umbigo e não só para aquele lugar onde ele é eleito, né? Porque às vezes ele ganha e ele só vai olhar aquele bairro ou aquela região onde ele tem o maior número de eleitores. Não é assim, né? E para isso tem que ter a participação das pessoas. E qual que é o canal que hoje a gente tem organizado e que a frente, né, está buscando também ajudar a fortalecer? Os conselhos, que são abertos para todo mundo. Qualquer um pode participar do conselho, né? Então, assim, a frente vem com essa proposta, porque no nosso trabalho a gente viu como que muitas vezes os conselhos estão fragilizados, né? E aí precisa fortalecer, para quê? Para estar junto com o vereador, junto com o prefeito, né? Com essas pessoas que estão hoje se candidatando a algum lugar, para poder conversar com eles e dizer: essa sua proposta me interessa, né? É isso que eu preciso, que nós estamos precisando, que essa cidade precisa. Embora o Faleiro esteja saído ali, mas continuando aqui um pouco o que eu pensei, é a gente ter a pessoa como centro, né? Eles pensarem nisso. Será que eles estão pensando nas pessoas? Será que o projeto deles é um projeto abrangente para a cidade como um todo? Será que o que eles estão propondo, eles dão conta de cumprir? Vereador está propondo construir escola, ele não pode fazer isso, né? Vereador está propondo construir hospital, ele não pode fazer isso. Então, a gente tem que ficar muito atento ao que essas pessoas estão propondo fazer. E acompanhar, gente. A gente precisa estar junto. Não adianta a gente votar no vereador e nunca mais conversar com ele. Em cidade grande, às vezes, isso acontece, né? Mas a gente precisa ter um canal de conversa com essas pessoas. E eles precisam abrir esse canal para a gente. Como? Indo nas comunidades, né? Fazendo audiência pública. No Conselho, por exemplo, do Idoso aqui em Belo Horizonte, eles têm um assento, o vereador tem um assento aqui, né? Então, é importante eles estarem junto com a gente. Então, a gente precisa pensar nisso, né? E o Conselho é esse canal que hoje é o que está estruturado e garantido por lei, né? Aí, o Francisco está comentando aqui, para que servem os fóruns das pessoas idosas, né? Que eu não vi ninguém falar aí. Estão descaracterizando, menosprezando e aliando o real espaço de voz e vez do idoso sem interferência governamental. Eu penso assim, Francisco, todo espaço organizado de discussão é legítimo, né? Pode ser lá na sua comunidade, pode ser um grupo de idosos, pode ser uma associação comunitária, ele é legítimo. E ele tem que buscar uma interlocução com o poder executivo, que é o prefeito, e com o poder legislativo, que são os vereadores, né? Então, esses fóruns, eles servem para muita coisa. Eles servem para direcionar uma política pública. Eles servem para dizer para os legisladores e para quem executa: olha, é disso que nós estamos precisando, porque quem sabe desse assunto sou eu que vivo né, nessa situação. Então, é o espaço de conversa com os poderes legislativos e executivos. Deixa eu só passar aqui o contato do Faleiros aqui, porque acho que ele perdeu mesmo só um minutinho, tá, gente? Que a gente está tentando resgatar aqui o Faleiros. Espera aí um pouquinho. Eu acho que eu não tenho contato dele. Enfim, se alguém puder, talvez se a Simone estiver por aí. Deixa eu só ver aqui. Mas é bacana essa colocação dos movimentos comunitários, né? Pronto, consegui mandar. E aí, gente, qualquer movimento comunitário é legítimo.
Então, eu fico... E política também, a gente faz em todo o espaço, né? Então, essa questão dos vereadores, a gente precisa estar atento. Eu queria até aproveitar e destacar umas coisinhas aqui, ó. O vereador, ele tem a função de fazer as leis, né? Então, ele faz a lei, vota projeto, ele envia isso lá para a prefeitura vai aprovar ou não e volta para a Câmara dos Vereadores. Mas por quê? Porque o prefeito pode vetar determinada lei que foi proposta pela Câmara dos Vereadores. E aí, depois disso, o prefeito vetou, ele volta para a Câmara. Mas a Câmara é que dá a palavra final. Então, por isso que a gente tem que estar bem articulado com quem faz as leis, né? Porque quem faz as leis é que tem a palavra final. E para fazer lei, a gente tem que pensar na questão do orçamento, né, que o Faleiros falou, na questão de que isso é uma necessidade e algo que a comunidade realmente precisa, que a cidade realmente está precisando, ou o que está sendo proposto é para poder ganhar mais dinheiro, ganhar mais nome, ser um trampolim para ser candidato a deputado estadual, a deputado federal e tudo mais. A outra função dos vereadores é fiscalizar, como o Faleiros falou, né? A administração municipal, ver para onde está indo o dinheiro, se o dinheiro está sendo bem aplicado e aplicado naquilo que foi determinado pela própria comunidade, né? Ajudar na discussão das políticas públicas. Então, isso também, eles fazem esse papel de assessorar, né, a questão das políticas públicas, assessorar na discussão do orçamento, né? E eles têm que acompanhar as contas públicas, né? Então, eles têm que acompanhar o orçamento e onde está sendo aplicado o dinheiro aliás, o dinheiro que foi orçado para aquela determinada ação, né? Um outro canal importante também que eu esqueci de falar aqui, que é legal também da gente participar e que nem sempre a gente vai, acha que é uma bobagem e tudo mais, são as conferências, né? Tem conferência de saúde, tem conferência de defesa dos direitos da pessoa idosa. Então, ei, Faleiros, nós estamos aqui conversando, Faleiros, estou falando igual um papagaio aqui. Agora... Então, eu estou só dizendo para o pessoal quais são, resgatando aqui um pouco... Você me ouviu? Ouvi. Ah, que bom. Então, tá. Então, só terminando a questão dos espaços de participação, né? E aí, pode continuar o que você gostaria de nos dizer. Dentro desses espaços estão as conferências. Isso. Conferência Municipal da Assistência, Conferência Municipal da Saúde, Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Conferência Municipal da Criança, dos Direitos da Criança. Então, essas conferências, né, reúnem propostas organizadas. Né? Então, o fórum é mais uma atividade de movimento social. As conferências já são propostas sistematizadas e organizadas. Aqui no Distrito Federal, né, o governador não realizou a Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, o fórum organizou uma conferência livre. Eu sou um dos coordenadores do fórum. Tinha 150 idosos de toda a cidade. Então, nós elaboramos, né, um conjunto de propostas que vamos levar para a Câmara, levamos para a Câmara Legislativa, que aqui no Distrito Federal não é Câmara de Vereadores, e levamos para o secretário, né, da pessoa idosa, né, o responsável. E, além disso, levamos também para o Judiciário, né, para a promotoria dos direitos da pessoa idosa. Então, o fórum tem o papel, né, de alertar, de mobilizar, mas as conferências já são instituídas. Elas fazem parte do instituído, né, daquele movimento, né, instituinte. E a conferência é organizada pelo Conselho de Direitos. Isso. É o Conselho de Direitos que é paritário. Na saúde tem até menos representante do governo do que da sociedade.
mas os outros conselhos são paritários. Esse governo, né, deixou um pouco aleijado o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, porque reduziu o número e deu todo o poder ao próprio governo. Então, o Conselho, né, ele é paritário. Então, ele vai levar propostas, né, em conversa entre os representantes do governo e o representante da sociedade. E as conferências são muito importantes. Eu já participei de muitas conferências dos direitos da criança, da saúde, né, da pessoa idosa, e essas conferências elas têm delegados, né, que são escolhidos por entidades, por bairros, e esses delegados podem fazer propostas e, muitas vezes, elas têm que ser ordenadas por prioridade, porque você não pode levar uma cesta de 30, 40 propostas. Você tem que dizer qual é a prioritária, né? Então, a Conferência dos Direitos da Criança tem que colocar a proposta prioritária e os vereadores têm que levar em conta as conferências. Porque a conferência não tem poder legislativo, né? Então, a conferência vai levantar as propostas que vêm de baixo para cima e estabelecer uma prioridade dessas propostas. E são espaços em que as pessoas têm voz, né, Faleiros? Exatamente. É o espaço de voz, é onde elas vão poder falar o que precisam, o que sentem, as faltas que sentem, o que precisa ser feito, o que deixou de ser feito, né? Então, eu fico assim, às vezes a gente também fica, ninguém faz nada, essa nossa cidade não caminha, o idoso está isso, o idoso está aquilo, está mesmo, né? Mas e nós? O que nós estamos fazendo para a gente poder melhorar a questão das políticas públicas mesmo? Então, se você vai numa conferência, se você participa de um conselho, você tem oportunidade de ser ouvido, de registrar a sua voz, né? A sua fala. Isso é fundamental. O pessoal do governo vai no horário de trabalho. Então, tem que fazer as reuniões das conferências também no horário que a população pode participar. Isso. No sábado, por exemplo, no domingo, né, depois do horário de trabalho, porque as pessoas, muitas vezes, não participam porque tem que ganhar o pãozinho de cada dia, né? Tá trabalhando. Mas se você facilita isso, e quem é funcionário público pode ter um ponto, né, liberado no dia da reunião da conferência. As empresas podem colaborar também, né, para liberar um funcionário no dia da conferência, mas, em geral, organizar para ampliar o espaço da participação no sábado, no domingo, no feriado, à noite, para que haja maior participação possível e não seja só uma sobrecarga para a população, mas um prazer, né, de colaborar na sua cidade. E, para isso, é preciso ter credibilidade. A política precisa ter credibilidade, né? Porque as pessoas, muitas vezes, vão participar, não participam porque acham que aquilo não vai adiantar nada. Isso. Então, é preciso... Por quê? Por que também que acha que não vai participar nada? Porque muitas vezes o que foi deliberado ali não é levado em conta. Então, nessas eleições municipais agora, é bacana, senta, vê o que foi deliberado pelas conferências, né? O que os conselhos têm batalhado com o executivo, com o poder executivo, que é a prefeitura, e com o legislativo, que são os vereadores, o que eles têm tentado garantir que não conseguiram ainda? Quem está defendendo essa ideia agora que pode nos ajudar, né? Então, olha que bacana, deliberação de conferência tem um tanto. Então, pega a conferência municipal lá, vê o que te interessa, vê quem é que vai batalhar por isso no seu mandato e se alia a essa pessoa. Leve isso para o vereador, né? Leve isso para o candidato a prefeito, para ver se ele compra a ideia e defende isso no seu mandato, né? Porque, muitas vezes,
as pessoas acham que a conferência vai pedir mundos e fundos. É. Não, as conferências que eu participei, elas estão pedindo coisas realistas. E simples, né, Faleiro? Não é o mundo irreal. Em maio de 68, os estudantes diziam: sejam realistas, peçam o impossível. Então, a gente tem. Ser realista é olhar o possível e o impossível. Então, olhar essas condições e, inclusive, se o vereador for lá e der informação, vai ser muito mais razoável a decisão das pessoas. Né? Sim. Porque elas esperam, né, algo concreto. Elas não estão esperando o sonho. Não. Né? As pessoas, né, estão esperando algo. Sonhar é importante, mas sonhar é um passo para concretizar. O mundo da cultura, por exemplo. Né? Os jovens, hoje, estão abertos para projetos culturais, né? Para música, por exemplo, né? Para teatro, para dança. E os idosos também. Né? Eles têm projetos culturais. E é coisa simples. É uma sala de exposição, um artesanato, uma fotografia, né? Bonita, com iluminação. Então, e é econômico também. A cultura mobiliza a economia. Sim. Eles não pedem nada que envolve muito orçamento. Quer dizer, por um lado, tem coisas que eu vejo também nas conferências, que eu já participei também de várias. Veja, as pessoas pedem aquilo que elas mais precisam. Isso. Não é? E muitas vezes são ações que são solicitadas, que são garantidas por lei já. Eles estão pedindo só o cumprimento da lei. Né? Então, assim, o cumprimento da lei, o atendimento às suas necessidades, que muitas vezes são necessidades ainda muito básicas, é ou não é, Faleiros? A gente vê isso nas conferências e nos conselhos, né? A Ariane está lembrando aqui que as pessoas nem lembram o nome do vereador, mas tem que olhar, em primeiro lugar, o partido. De que partido é esse candidato? Perdeu lá, né? O partido, ele está de que lado? Ele está defendendo que projeto da sociedade? Né? Então, olhar o partido e olhar a pessoa, né? O engajamento dela no compromisso. Porque ser político é assumir um compromisso. É assumir um compromisso com o povo. É assumir um compromisso com a política pública. Né? Então, no Brasil tem 33 partidos. Né? Então, é necessário ver o que esse partido está defendendo, quais os interesses que o partido está defendendo. E aí, dentro do partido, olhar o candidato que mais se aproxima, né, do perfil do eleitor e anotar o nome dele, né, para ir cobrar. Né? Depois, dizer, olha, você prometeu isso. E sabe o que é? As pessoas assumiu um compromisso, né, Carla? Assumiu um compromisso com a população. E sabe o que é? As pessoas acham que porque virou vereador, a gente não tem acesso a eles, né? Agora, é claro que, às vezes, uma Paula, chegar lá na Câmara dos Vereadores, pode ser que eu não vou ter um acesso tão fácil a eles assim. Mas se eu for, enquanto um grupo organizado, uma associação, um conselho, até um grupo de uma comunidade, um fórum, né? Com certeza eles vão escutar, até porque eles têm interesse em nos escutar, né? E muitas vezes também a gente fala, mas eu não vou olhar partido, porque ele dá um jeito de mudar lá dentro do partido, mas nem sempre ele tem essa força dentro do partido para mudar. Muitas vezes ele é cobrado de seguir a linha
daquele partido político em que ele se vinculou, né? Então, acho que o Faleiro chama atenção para uma coisa que é muito importante, que é assim, a qual partido essa pessoa pertence? Quais são as ideias que ele vai defender dentro do partido, além da dele, né, enquanto uma pessoa. E fundamental, gente, a questão de legislar, de governar para a população, para as pessoas, né? Então, a gente não pode perder a oportunidade de participar desses espaços comunitários, não podemos perder a oportunidade de, nesse momento de eleição, tentar resgatar o que foi determinado na Conferência Municipal do Idoso lá da minha cidade, né? Se não teve conferência, o que os grupos daquele segmento da população têm de necessidade, de interesse, que tem tentado lutar por isso há tanto tempo e não consegue? Quem pode nos ajudar nisso? E vai lá e conversa com o candidato e fala, olha, a gente tem como te ajudar a ser eleito, mas você tem que nos ajudar nessas necessidades que a gente tem aqui, né? Então, o direito à participação é garantido em lei, muitas vezes a gente não aproveita esse direito, né? A gente sempre coloca que a responsabilidade é do outro. O conselho não faz nada, o prefeito não faz nada, tá, e eu estou cobrando dele, né? E aí vem a questão que o pessoal está colocando aqui, né, nos comentários, a cultura de acompanhamento das plenárias. Falar, gente, que participar de uma conferência, de uma plenária de conselho, é uma coisa assim, ir para uma festa? Não é, né? Demanda tempo, demanda a gente ter interesse, demanda participação, né? Dá trabalho, às vezes é chato, às vezes o que a gente está propondo não é aceito, né? Então, isso, é um jogo de força, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente tinha um orçamento participativo e era muito legal, porque a gente via direitinho esse jogo de forças. E, na verdade, quem mais conseguia que as obras fossem aprovadas era o grupo mais organizado, né? Então, a gente precisa se organizar enquanto população, enquanto cidadão, pessoas de direitos, pessoas que têm os seus direitos garantidos em lei, né? A gente tem que se organizar para poder defender o que já está garantido em lei e que não é colocado em prática, né? E agora, nos municípios, a gente está com a faca e o queijo na mão, porque a gente está no momento de eleger as pessoas que estão mais próximas da gente, que são os vereadores e o prefeito, né? É importante a gente cobrar dos vereadores também que eles abram espaços para essa discussão. Não precisa ser só em conferência e só em conselho. Eles podem abrir a Câmara Municipal e fazer lá uma conversa com a população, né, de uma determinada região por causa de um determinado problema. Eles podem chamar os idosos lá e falar, olha, vamos discutir, por exemplo, a construção de um centro-dia para vocês. O que vocês acham? O que tem, que necessidade que vocês têm? Onde que deve ser? Então, precisa abrir esse espaço para a gente poder conversar com eles e discutir, né? Tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que é o tanto que é importante, que são as audiências públicas, a Ariane me ajudou aqui, ó, são as audiências públicas, eles podem abrir isso, mas, como a Ariane está colocando aqui, a gente está indo, né? A gente topa deslocar e baixar lá na Câmara de Vereadores para poder conversar, né? A gente topa sair, igual aqui em Belo Horizonte, na quarta de manhã e passar uma manhã inteira lá no conselho. Você vai no conselho, muitas vezes tem muito mais profissionais e gente mais nova do que o próprio conselheiro idoso. A gente sabe de todas as dificuldades, mas a gente precisa participar. Então, e depois a gente diz que fulano não faz nada, que o conselho não faz nada, né? Então, a gente precisa pensar nessas coisas. E aí, pessoal, a questão das políticas públicas, é assim que a gente constrói política pública, né? Ou o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Idoso, ele surgiu assim do nada, como uma coisa que, o pessoal
os bonzinhos resolveram fazer o Estatuto do Idoso? Não, foi muita luta que começou com os aposentados, até chegar no Estatuto do Idoso, né? A questão da política do idoso, da política de saúde do idoso, isso não saiu assim, isso saiu de uma luta da população, de uma luta das pessoas, dos profissionais que acreditam e que acham que isso é importante, né? Então, são esses espaços e a gente precisa participar, né? Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Mas o que aconteceu no Chile é muito importante, não é? Porque havia uma constituição da ditadura e as pessoas foram para a rua reivindicar, e ontem aprovaram no plebiscito uma nova Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição nascida da luta pela democracia. Então, nós temos que preservar as conquistas da Constituição. Não é? Muitas reformas, né, da Constituição são para retirar direitos. E a nossa Constituição, hoje, é um patrimônio, né, de muita luta, né, como você está salientando. Né, a Constituição de 88. Né, quem viveu, né, os anos de chumbo da ditadura de 64 sabe, né, que ela trouxe o ar fresco, a respiração, não é? A expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, não é? A liberdade política, a liberdade de organização, né? De manifestação. Isso tudo está, né, na nossa Constituição. Então, ela é um patrimônio, não é? da sociedade. A diretas já, né, Faleiros? Como mobilização popular. Hã? Estávamos na rua aí, né, para ter o direito de escolher. Então, os vereadores, muitos vereadores devem, hoje, na candidatura, a essa luta. Isso. Né, que havia proibição em muitos municípios, não é, de eleições, né? As águas minerais, por exemplo, as capitais, e também, né, limitação de partidos políticos. Sim, então, nós temos, hoje, a expressão popular graças a essa luta pela democracia. A democracia é muito importante, né? É muito bom viver no país democrático. Sim, com certeza. Faleiros, a gente tem um tanto de coisa para conversar, a gente fica pensando assim, o assunto não acaba, mas o seu tempo está se esgotando, né? Você quer fazer suas considerações finais? Que depois eu tenho só uns recadinhos aqui. Tá, olha, eu acho que o importante foi a participação das pessoas, quer dizer, as pessoas que manifestaram, né, porque o professor não é dono da verdade, né? O professor é um pesquisador da verdade. Então, o fato das pessoas participarem ajudaram a gente a pesquisar, não é? Porque o Bachelard dizia que a gente nunca conquista também a verdade. A verdade é menos erro para fazer as coisas. Os vereadores, eles têm que usar a ciência para errar menos, né? Usar a informação para errar menos, usar os dados do INPE para errar menos, né? Usar os dados da saúde para errar menos. Então, nós, professores, estamos aprendendo esse processo. E é isso que eu acho, né? Que a gente aprende a vida inteira. Sim, sim. Bom, então a gente quer muito te agradecer, a gente sabe da sua correria, tanto que foi bom você estar aqui, né, com a gente, falando de um tema que tão importante, né, Faleiros, porque as pessoas tentam passar a gente para trás nessa hora das eleições, né, prometendo mudos e fundos para a gente votar neles, né, e a gente tem que estar atento mesmo, então te agradecer demais.
A gente está aqui propondo também que uma coisa interessante seria os conselhos chamarem os candidatos para conversar, né, para a sua plenária, seja o candidato a prefeito, os candidatos a vereadores, conversem com eles, chamem para a plenária de vocês, né, para abrir esse espaço e esse canal de conversa e de garantia de direitos, garantia de atendimento às necessidades de uma população que precisa muito de obras e de execução de políticas públicas, né? Então, este é o momento para a gente garantir isso, e é isso que a Frente dos Conselhos tentou trazer para vocês hoje, né? Um pouco dessa conversa para ajudar vocês nessas escolhas e para ajudar vocês nessa conversa com os candidatos, né? E aí, alguns recadinhos é que no dia 3, na próxima segunda-feira, a gente vai ter uma outra live, né, dos Conselhos Municipais dos Idosos de várias cidades, com as ILPIs, que são as instituições de longa permanência, que era o que era chamado antigamente de asilo, né, casas de repouso, e vai discutir um tema super bacana que a gente acha sempre que o Conselho é só um fiscalizador, né, das instituições, e na verdade não é. Ele pode ser um grande parceiro, deve ser um grande parceiro das instituições. Então, é isso que vai ser discutido na live do dia 3. E na live do dia 9, Valeiros, esse tema eu acho ele muito legal, que é a importância dos idosos estarem indo votar, né? Votarem lá no dia 15, mas para... Com todo cuidado. Isso, mas com todo cuidado. Então, nós devemos ir, os idosos devem ir, todo mundo deve ir votar, né? Foi uma conquista de muitos anos, né? De muita luta, a questão do direito ao voto, mas nós vamos, com os profissionais de saúde, saber quais os cuidados que eu devo ter na hora que eu for votar, na hora que tiver que voltar para casa, os cuidados com a minha mão, enfim, reforçar os cuidados de saúde para que a gente não precise, no dia 15, ficar em casa, né? Vai lá, dá uma corridinha lá e volta para casa, mas pode dar uma corridinha lá com todo cuidado, né? Então, eu acho que tem mais alguma coisa, Falei? Não, um abração a todo mundo. Ai, obrigada. Para você também, muito obrigada. Foi uma honra estar dividindo essa live com você, viu? Tá bom, prazer também. Obrigado. Um abraço para todo mundo, gente. Vai ficar na nossa página do Facebook essa live, tá bom? Tchau. Boa noite para todo mundo.